Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que Jesus abençoe a todos. Estamos dando início aí, mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver, nos encher o coração com as luzes, né, da sua bondade, do seu carinho. Hoje, né, quarta-feira, dia de nosso estudo sobre temas da mediunidade, né, então hoje nós vamos trazer aí, né, a pedido de um companheiro nosso, o Alfredo, né, ele nos sugeriu um tema do livro Ação e Reação, do André Luiz, né, que fala sobre as questões da sexualidade do ponto de vista da espiritualidade, né, e como o nosso tema é falar sobre mediunidade, né, eu achei que era muito oportuno da gente estar trazendo essa reflexão hoje. Tá, gente? O livro que nós vamos estudar, né, eu vou tirar alguns textos desse livrinho aqui do Chico, ó, Ação e Reação, né? Ele está aqui invertido, né, por causa da câmera, né? Mas é uma obra interessantíssima da Lavra do André Luiz, né? Uma obra do André Luiz através do nosso querido Chico. E nós vamos entrar um pouquinho hoje no capítulo 15 do livro, né? Que chama-se Anotações Oportunas. Vamos lembrar que isso aqui não é um estudo do livro, assim, a gente não vai abordar o capítulo inteiro que a gente está fazendo com o nosso lar, né? Mas nós vamos pegar aqui algumas passagens do livro que falam sobre sexualidade e sobre questões reencarnatórias também, né? Que vão estar vinculadas às questões da mediunidade, né? Vamos lembrar que a mediunidade, assim como todas as percepções espirituais, né? A gente fala mediunidade aí daquela forma clássica, né? Do médium que vê os espíritos, que os percebe, né? Que escreve, que enxerga, que tem contato com os espíritos. Mas a gente sabe que todo fenômeno espiritual, né, tem por base, né, o contato mediúnico, né? Apesar de terem variados nomes, variadas, né, nomenclaturas. E a energia sexual ela vai estar presente também nos fenômenos mediúnicos, né? Entendendo a energia sexual como uma força criadora. Né? Nós sabemos que a força criadora, que é o primeiro chakra, né, que nós vamos desenvolver, que é o chakra genésico, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, uma usina energética do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Né? E dessa forma a gente vai pegar, né, os conceitos aí do Kardec e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que para muita gente é espinhoso, vai falar um pouco sobre reencarnação, né, sobre aquilo que a gente chama de inversões, né, que é quando o espírito predominantemente masculino encarna num corpo feminino e o espírito predominante feminino reencarna num corpo masculino. Né? Então a gente vai tentar entrar nisso aqui um pouquinho hoje. Né? Lembrando que esse é um tema extremamente delicado, né? Que nos pede o maior respeito, o maior carinho, né? Dado que nas questões aí do sentimento, da sexualidade, né? Todos nós estamos ainda engatinhando aí nos devidos aprendizados, né? Com vistas aí ao nosso crescimento, nosso aprimoramento espiritual. Então os amigos aí são todos bem-vindos, né? Quem tiver o livro quiser nos acompanhar, né? Estamos aqui, né, comentando o capítulo 15 do livro Ação e Reação, né, do nosso querido André Luiz. Nesse livro aqui, né, nós vamos ter a figura de um companheiro espiritual muito importante, que é o Silas, né, o Silas, que é um dos instrutores do nosso lar, né, que vai ser o guia do André Luiz aqui por essa obra, e nós vamos ter algumas lições do Silas, né, no campo da sexualidade. Só para a gente poder entender aqui, né, eu não vou entrar muito na questão da história do livro, porque não é o nosso objetivo, né? Esse livro ele fala de muitas visitas que a espiritualidade faz, né? Observando os mecanismos da ação e da reação na vida das pessoas, né? Ou seja, os débitos, os karmas, né? Os resgates, né? E nesse ponto aqui, né? Depois de uma determinada ação de ajuda, o Silas, que é o instrutor, está lá junto com o André Luiz e o Hilário Silva, e eles discutem as questões das influências da sexualidade na vida dos encarnados. Né? Eles vão falar do Freud, eles vão falar uma série de situações, entendendo, gente, que aqui, né, o conteúdo do livro ele é um conteúdo que foi escrito na década de 50. Né? Então, assim, nós vamos ter aí, né, uma clara diferença, né, de visão e de entendimento, né, sobre o que muitas vezes nós entendemos aqui hoje como questões, né, da sexualidade ou como posições, né, na verdade aqui, ó, 1953, que é esse livro. Né? Então a gente tem que fazer o devido filtro aí, né, dado a questão da época mesmo. Tá? Como todas as obras a gente tem que contextualizar. Então, né, quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala da energia sexual, né, nós vamos lembrar
né, que o espírito, ao reencarnar, né, ele tem afetos e desafetos, ou seja, ele tem compromissos assumidos com determinadas pessoas, ele tem ligações, ele tem contatos com determinadas pessoas, né, que vão acompanhá-lo durante a sua vida. Todos nós os temos, né, laços com inúmeros seres, como diria lá o nosso amigo Lucas, né. E aí, né, atendendo aqui a um caso aqui que eles estão estudando, né, e eles vão falar um pouquinho, né, sobre essas questões. Eu vou ler aqui, que é interessante, e a gente vai comentando. Tá? Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando. Meu caro Silas, não temos ali, no caso que foi tratado, né, que não precisa entrar em detalhes, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado Complexo de Édipo. Para quem não sabe, o Complexo de Édipo é uma ligação, né, afetiva entre a mãe e o filho. O Édipo é um personagem da literatura clássica grega, né, da mitologia, né, que, dado as suas agruras lá, ele acabou matando o próprio pai e casando com a mãe sem saber. Né? Então teve que ter uma novela da Globo aí uns anos atrás, né? Apesar que na novela eles não casaram, não, né? A novela não deu conta, não. Né? Mas na mitologia grega eles casaram e tiveram vários filhos. Tem até uma peça de teatro famosíssima, da Antígona, né? Que é a história da filha do Édipo com a própria mãe, né? Cuidando do pai cego. Mas essa é outra história, tá? Não temos neste caso um quadro autêntico do chamado Complexo de Édipo que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil, né? O nosso amigo sorriu e obtemperou, ou seja, o Silas vai explicar o assunto. O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito, se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei da reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcelo e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias carreadas no pretérito ao presente. Tanto como Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade na sua estrutura essencial. Afinidade com dívidas, existindo resgate. Então aqui, só para a gente situar essa história aqui, tá? A Marcela e o Roberto eram mãe e filho, né? Havia um casal que era o Ildeu e a Marcela, estavam casados, né? E eles tinham 3 filhos, o Roberto, né? A Sônia e a Márcia. E aí, né, desenrola-se todo um drama em torno dessa família, né, do pai, da mãe, do filho e das 2 filhas, né, onde que o pai tinha uma afinidade muito grande com as filhas, né, e a mãe tinha uma afinidade muito grande com o filho, no sentido que o filho era um protetor da mãe. Né, mas aí depois eles explicam, né, durante o desenrolar do capítulo, que o que acontece, né? Esse companheiro aí, né? Ele tinha na última encarnação matado o que foi filho dele atual, né? O que seria o filho dele atual, né? E tinha tido todo um problema com as filhas também, que ele tinha desencaminhado as filhas. Então, né? Ele reencarnando, ele tinha uma aversão pelo filho, né? Do qual ele era um devedor, né? O pai tinha matado o filho de outra vida e devia para o filho, e ele não aceitava isso, então ele tinha aversão pelo filho. E pelas filhas ele tinha uma paixão, né? Um amor enternecido. Né? Que ele não sabia explicar também. Tá? E aí os amigos espirituais, depois de todo o drama que acontece ali, né, eles perguntam, né, para o instrutor, né, para aquela figura espiritual que está ali para ensinar, para poder trazer para eles esclarecimentos, se aquilo não tem a ver com as ligações do passado. Já que na outra encarnação, né, o Roberto tinha sido o segundo marido da Marcela. Né? A Marcela tinha casado com o que era marido atual dela, ele abandonou, né? E aí ela encontrou um companheiro, casou com ele de novo, né? E quando o marido percebeu isso, ele retornou e matou esse moço, que depois reencarnou como filho dele. Então, né, quem quiser ler, né, é uma história fantástica, só que a gente não tem tempo para entrar aqui, tá? Porque o nosso objetivo não é esse. Olha só. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria do libido, a energia pelo qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto,
detendo de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta maior importância para explicar as operações do inconsciente. Vamos lembrar, né, que hoje a psicologia nem é tão ligada mais ao Freud, né? A psicologia já avançou bastante nos ensinos do Freud, vamos dizer assim, né? Então o Freud hoje não é o maior referencial da psicologia, não. Ele é um grande referencial, é claro, né? Mas que aqui nessa época que o livro foi escrito, né? E nós vamos pegar o André Luiz lá recém-desencarnado há poucos anos, menos de uma década mais ou menos, né? Um pouco mais. Então o Freud ainda era uma grande referência na década de 50. Por isso que eles estão trabalhando mais as visões dele, tá, gente? Aí ele vai falar uma coisa que é muito útil para o nosso estudo de hoje. Olha só. Bastaria compreender, na encarnação terrestre, um espírito usando o corpo para entender as amnésias que decorrem naturalmente de uma inadaptação temporária entre a alma e o instrumento que utiliza. Na infância, o ego em processo de materialização externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos, por meio de manifestações instintivas, ali extremostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, uma vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que as crianças elas vão se manifestar, muitas vezes, simpatias e antipatias do passado de maneira automática. Elas não vão saber o que está acontecendo com elas. Se nós, enquanto adultos, já não temos uma memória clara das nossas vidas passadas ou nenhuma, na infância, as afinidades e vamos dizer assim, as dificuldades que uma criança tem com o pai ou com a mãe vão ser reflexo do passado, praticamente direto, que é o que estava acontecendo aqui, como a gente falou, na história que foi tratada no capítulo anterior, o pai tinha uma grande afinidade pelas filhas, que tinham sido companheiras dele em outra encarnação, ele tinha prostituído elas, não eram filhas dele, e o filho tinha uma grande amizade com a mãe, porque a mãe tinha sido casada com ele, e ele tinha uma grande dificuldade com o pai, porque o pai o tinha matado na última encarnação. Então o pai estava lá encarnado, o pai, a mãe, a filha, e as filhas, e o pai olhava para aquele rapazinho, toda vez que ele ia bater na mãe, o rapazinho tentava proteger, entrava na frente, abraçava a mãe, e ele tinha vontade de matar o menino, e ao mesmo tempo que ele detestava o menino, de quem ele era devedor, porque ele tinha matado o rapazinho na outra encarnação, ou seja, ele estava ali como filho para resgatar, ele tinha uma ternura muito grande pelas filhas. E aqui ele está explicando isso, que a afinidade do menino pela mãe, se dava naturalmente por um processo inconsciente da parte dele. Claro que ele a amava como mãe, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo que ele tinha um receio terrível do pai, porque o pai é alguém que na última existência tirou a vida dele, e ele não sabia disso, ele não lembrava disso, mas ele via no pai um adversário, e o pai o detestava também. Que era um espírito extremamente primitivo, um espírito, o pai ali era o devedor geral, ele só aprontou, vamos dizer assim, nesse caso aqui da história aqui que foi tratado. Bom, ele continua aqui, vamos ver aqui. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o Sol apenas por uma réstia de luz filtrada na fenda de um telhado. Então aqui eles estão contrapondo aquela teoria do Freud que tudo era problema sexual. Então tudo era dificuldade no sexo. Eles falam que não. Que o Freud ele pegou uma parte, mas que o que ele analisava era uma fenda, uma luz passando por uma fenda no telhado, e não a luz do sol completa. Vamos ver o que o Edu está falando. Então a reencarnação é imprescindível para a felicidade eterna. Se você não reencarnar, você não evolui. Então você não cresce espiritualmente. Um espírito que não reencarna ele vai ficar no reino animal, ele vai ficar no reino vegetal para sempre. Porque o renascimento é a lei, porque está na matéria. Para os espíritos de nível mais baixo, é fundamental para o processo evolutivo. Quanto mais atrasado o espírito, mais ele precisa da reencarnação. Quanto mais superior o espírito, menos ele precisa reencarnar, porque ele já está crescendo espiritualmente em outros aspectos. Os espíritos do nosso nível evolutivo, para chegar onde nós estamos hoje, nós precisamos de milhares e milhares de vidas. Desde que nós saímos lá dos reinos animais, lá num tempo que a gente nem sabe quando, até o momento que nós estamos hoje aqui, como diria lá o Emmanuel, com a auréola
da razão, né? O laurel da razão, né? Ou seja, a capacidade de pensar, de sentir, que é algo novo no nosso processo evolutivo. Nós somos, espiritualmente falando, nós somos espíritos muito jovens. Poucos milênios de existência aí da raça humana, como diria lá o Emmanuel, são ainda muito pouco o tempo que nós temos na raça humana para poder sair do reino animal totalmente. Nós temos muito comportamento que ainda é análogo, né, e reflexo da nossa animalidade. Nós estamos ainda precisando de inúmeras reencarnações para poder sublimar as forças básicas da nossa vida. Já visto a questão da sexualidade desregrada, né, que é um resquício da nossa animalidade. Não que o sexo seja animal, mas sim a forma de se lidar com a energia sexual de muitos de nós, né? A gente pode dizer a maioria esmagadora da humanidade, né? É ainda uma forma primitiva. Né? Quando eu falo primitivo, no sentido que primário, né? Muito próximo da nossa origem animal, muito próximo ali dos reinos inferiores, né? Dos quais nós mal saímos aí na nossa caminhada rumo, né, ao futuro que nos espera. Mas vamos lá. Olha só. Examinado como força atuante da vida, diante da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo. Olha que interessante. Desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força do amor gerada pelo amor infinito de Deus. Ou seja, a força criadora, né, muito mais lá do contato físico dos órgãos sexuais, se manifesta desde o reino atômico até a ligação que une as estrelas, a força da gravidade. Né? Os espíritos falam, né, que a gravidade é uma forma de amor, né? Que um ser, né, tudo se atrai um pelo outro. A matéria atrai a matéria, o espírito atrai espírito, o pensamento atrai pensamento, o sentimento atrai sentimento. Né? Então, em todos os lugares, nós somos focos irradiadores, né, e focos de atração, atraindo aqueles que vibram conosco na mesma onda, na mesma sintonia, nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, né? E repulsando, ou seja, expulsando aqueles que pensam diferente. Né? Situação semelhante à da minha família. Meu pai e minha irmã sempre tiveram dificuldade um com o outro. Pode ser questões, né, que estão ligadas ao passado. Muitas vezes a gente reencarna com pessoas que nós temos dificuldade exatamente para a gente conseguir estabelecer novos laços de afinidade com aquelas pessoas, construindo ali, né, laços de amor, de afeto, de compreensão, de carinho, de auxílio. Né? Ele continua aqui, ó. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir a experiência, resultará da mesma energia no plano cósmico. Olha que interessante, né? Então ele compara, né, a união do oxigênio e do hidrogênio como um ato sexual na qual vai formar a água. Ele compara, né, o Sol, né, arrastando em torno de si os planetas, fornecendo a eles vida e luz, calor, né, como também um ato de criação afetiva. E por final, olha só, a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina eternidade. Não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Né? Então Jesus fecundou a humanidade com seu amor. Interessante, né? Muito, muito para além de qualquer conceito sexual, né? Ou seja, Jesus, com seu sacrifício, ele implantou dentro de nós a semente divina da iluminação, do conhecimento, da luz, né? E da afetividade. Interessante, né? Energias sexuais sendo trabalhadas em outros níveis, né? Não só no contato sexual. Não se fala antes, você está falando de sua irmã e do seu pai. É uma questão, reconcilia depressa, porque depois vai vir de novo. Né? O que eu não resolvo hoje, eu resolvo na próxima. Né? Então, né, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, que depois vai para o mundo espiritual e fica correndo atrás. Reencarna comigo aí, nós temos que resolver esse negócio aí. Né? Então vamos lá. Então nós estamos falando aqui da sexualidade e da mediunidade, tá bom? Nós estamos pegando um texto aqui, amigo, do livro Ação e Reação, no capítulo 15. Né? O Alfredo, nosso querido amigo, ele sugeriu lá no grupo, né, que a gente estudasse esse capítulo. E como ele tem muita questão que tem a ver com mediunidade, eu achei interessante trazer ele pra gente. O livro Ação e Reação, capítulo 15. Tá? Nós estamos pegando alguns trechinhos, tá? Nós não estamos lendo tudo não, porque o capítulo é bem grande, a gente tem que dividir e contextualizar com os capítulos anteriores. É mesmo só para tirar aqui
os ensinamentos do nosso amigo Silas aqui, que é um espírito iluminado aqui, que é responsável pelo estudo, né, no livro aqui, tá, gente? Aí o Hilário, né, escutando essa conversa, ele fala assim: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de todo inoportuna, ante a elevação e transcendentalidade a que Silas projetava o tema do estudo. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu. Então o Hilário estava puxando para o plano, para a sexualidade materializada. Então não é só para isso que serve. O André Luiz ficou todo sem graça, porque o André Luiz era todo pudico, falou bobagem aí, Hilário, Mas aí o assistente com espírito de luz, já puxou o assunto de novo, olha só. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como a força do amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigmund Freud que definiu o objetivo do impulso sexual como a procura do prazer. Sim, a assertiva é respeitável, apesar que eu não concordo com ela 100%. Respeita a opinião dele, peraí. Reportando-nos as experiências primárias do espírito no mundo físico, que é que ele está falando. Então a sexualidade na sua base, da atração, do desejo, do prazer, ela é realmente uma expressão da busca pelo prazer nos espíritos primitivos. Aqui, ó. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico a que foi circunscrito. Ou seja, a sexualidade não é só a parte erótica da coisa. Não é só o contato ali homem e mulher, o contato sexual entre dois seres. Ou seja, dois homens, ou seja, duas mulheres, não importa. Aqui, ó. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, aperfeiçoando-se, busca sempre prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de levar, de construir, e toda uma infinidade de prazeres. Encontramos, deste modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico. Embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Olha que interessante. Ele está falando aqui das almas que mesmo não se tocando têm filhos. Mas não são filhos corpo, são filhos ideias, criações. A gente pode pegar o Francisco e a Clara, por exemplo, quando eles estavam lá, na Itália lá medieval. Eles não tiveram contato nenhum, mas eles deixaram a criação, a criação do amor, do exemplo, que impactou na humanidade inteira. Nós podemos dizer que aquela obra foi o filho do amor dos dois. Sem dúvida, aí ele continua. O lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a existência da alma, é uma instituição venerável. Ou seja, estou falando do casamento, da sexualidade entre o homem e a mulher mesmo, para a reprodução, sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente de associações de seres que se aglutinam uns aos outros, nos sentimentos mais puros, em favor de obras de caridade e da educação. Então ele está expandindo o conceito de ligação afetiva e sexual. Não só o físico, que é respeitável, que é necessário, mas uma infinidade de outros contatos que existem entre seres que se amam com o objetivo da melhora, da construção do bem. Faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas da terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas de acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo possibilidades que lhes são próprias, na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Então ele compara toda a construção no bem é um casamento espiritual, é uma união de forças, de energias. Pode ser entre encarnado e desencarnado, pode ser um grupo de pessoas que têm o mesmo ideal do bem, que se encontram, que estão ali permutando vibrações,
né? E energias, às vezes no campo mesmo, né? mais forte aí das energias criadoras, e vão materializar isso em quê? Em obras que vão ajudar, que vão iluminar, que vão trabalhar, né? As questões aí da humanidade como um todo, né? O próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não compreendesse essa ocitude, deles se fizeram apóstolos e timoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento de amor no mundo. Olha só que interessante, né? Então a ligação, ele fala da ligação de Jesus com os discípulos, com todas aquelas pessoas que conviveram com ele, como um pacto de amor, né? Um pacto de afeto, um pacto de luz, né? No qual corações se reuniram para criar uma grande obra do Evangelho na Terra, né? Então energias ali sendo trabalhadas, inclusive as energias criativas, né? Para a renovação do mundo. Gente, nós estamos falando sobre o capítulo 15 do livro Ação e Reação, tá? Só para a gente marcar aqui com vocês. Nós estamos falando sobre a sexualidade e espiritualidade, tá bom? Nesse tema de hoje aí do nosso estudo de mediunidade. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, fique à vontade, tá bom? Agora uma pergunta aqui do nosso amigo espiritual, que é o Hilário. Olha que interessante. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar. Mulheres que desertam dos valores nobilitantes para com a família. Pais que abandonam os filhos. Mães que rejeitam rebentos mal-nascidos quando não os assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura de carne que a morte consome? Então o que ele está falando? Né? Que inúmeros dramas acontecem nos campos do sentimento da sexualidade, né? As violências, os pais que abandonam filhas, as mães que abandonam filhos, aqueles que fogem do compromisso, né? Aqueles que na busca desesperada do prazer, né? Até assassinam os outros, né? E aí o Hilário pergunta, mas isso aí vai para o mundo espiritual? Morreu? Eu carrego esses crimes comigo? Olha a resposta do companheiro Silas, do assistente. Como não? Respondeu o assistente Triston. Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida, em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios, e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos, valorosos, o serviço de reajuste. Tudo aquilo que eu faço que fere o meu irmão, eu me torno responsável. Então, quando eu lido com as questões afetivas do outro, quando eu não respeito a afetividade do outro, quando eu agrido o sentimento alheio, eu vou estar criando situações que vão me cobrar depois o devido ressarcimento, a devida corrigenda, a devida transformação, né? O devido reparo. Muitas das nossas encarnações atuais, né, que muitas vezes a gente se reúne com seres que nós não temos afinidade ou que nós temos dificuldade, são reparações justas, né, de situações com as quais nós fomos colaboradores no passado. Né? Impressionado, meu companheiro persistiu. Olha só. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno. Isso é da década de 50, tá, gente? Né? Para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado seus desejos. A pobre criatura, desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho responsável, entrega-se ao meretrício. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha praticar, compreendendo-se a que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? Então o que o Hilário está perguntando? Né? Vai lá um homem seduz uma moça, nesse da década de 50, tá, gente? Vamos lembrar. Né? E aí ele tem uma relação sexual com ela, promete mundos e fundos e casca fora. Né? Naquela época, isso foi o fim da vida da pessoa.
né? Se a família descobrisse aquela coisa toda, ela ia ser expulsa de casa, né? E bobear ela ia pagar na prostituição, né? Dada aquela sociedade atual, né? E aí o que ele pergunta? Se ela fizer um monte de coisa errada, aquele homem que começou a situação toda, que foi lá o cara que enganou, ele é responsável? Né? Ou seja, nós somos responsáveis pelo erro do outro, que é consequência das nossas ações, apesar que não fui eu que criei, né? Então eu vou lá e dou um tapa na cara da pessoa até ela, né, faço raiva nela até que ela me dá uma facada. Eu sou responsável, né? É como se fosse assim. Olha só. É preciso reconhecer que todos respondemos pelos atos que efetuamos, explicou o instrutor. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que vem a falir a mulher, ele é, inegavelmente, o autor da desdita em que ela se encontra. Olha que interessante. E, desencarnando com remorso da traição praticada, quanto mais luz se faça no entendimento, mais agudo será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzirá a reencarnação, em cujos limites se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o amor puro prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. Ou seja, se eu joguei alguém no caminho que vai levar ele para a treva, eu vou ter que buscar esse alguém e vou ter que ajudar ele a se equilibrar de novo. Não que eu seja responsável por tudo que ele fez, mas eu sou responsável pelo quê? Pela minha ação ali que desequilibrou o companheiro, né? Então, assim, claro que ele é responsável pelas escolhas dele em determinado aspecto, mas eu estava lá junto, né? Aqui no caso aqui, né, gente? Né? Então ele vai ser responsável. Essas reparações são mais comuns acontecerem nas relações familiares ou se estende em nossas relações de amizade e trabalho? Em todas. Claro que uma relação familiar, né, denota que é algo mais grave, no sentido assim que é algo que precisa de mais atenção. Uma coisa é a relação afetiva que eu tenho com um amigo, um colega de trabalho. Né? Eu posso resolver muitas coisas com ele, mas vão ser coisas superficiais, ou seja, talvez as nossas necessidades de reajuste entre eu e o meu colega de trabalho sejam mínimas. Né? Coisas que ali no convívio do dia a dia, no respeito mútuo, eu vou resolver. Outra coisa é eu ter que reencarnar como filho ou como pai de um espírito que tem dificuldades comigo. Né? E nesse caso, ali é um chamamento a uma responsabilidade maior, porque esse espírito está dentro do meu lar. Ou seja, o caso ali é mais grave, no sentido que ele é mais profundo, né? Ele é mais intricado, ele exige de mim mais atenção. Né? Quanto mais próximo da minha intimidade, mais, vamos dizer assim, emergencial é aquela situação. Né? Então, uma coisa é eu reencarnar com a pessoa como minha mãe, ou eu reencarnar com a pessoa como meu filho. Outra coisa é reencarnar com a pessoa como meu vizinho, com meu amigo da casa espírita, com meu amigo de trabalho. Claro que nós vamos ter reajustes com todas essas pessoas no que for necessário, mas vão ser reajustes bem menores. Né? Bem mais fáceis. Né? Uma coisa é eu lidar com meu companheiro de trabalho, que eu vejo ele algumas horas por dia. Outra coisa é lidar com a minha mãe. Né? Uma coisa é minha mãe me engolir também, né? Porque a mãe ama, né? A mãe é mais fácil. Né? Mas é difícil. Né? Vamos lá. Da mesma forma, né, aduziu Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitam na criminalidade e no vício. Né? O processo de reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo, engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício, para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Olha que interessante, né? Ele fala assim, quantas casas em que a gente vê de mães, né, que são ali mães de seres complicadíssimos, espíritos, né, tenebrosos, que só maltratam, que só fazem o mal para elas, que ali estão dando em renúncia, em amor, né? O que está acontecendo? Essas mães estão se iluminando cada vez mais. Né? Mesmo que aquele ser não dê conta de modificar totalmente, o impacto moral da presença dessa mãe, desse ser que está querendo ajudá-lo, é um fator de transformação. Muitas vezes aquele espírito que ajudou a cair, né,
vai ajudar a crescer. Eu lembro, uma vez a gente estava no ônibus, né, isso, uns 20 anos atrás, e aí eu lembro que tinha uma senhora sentada do meu lado do ônibus, assim, sentado, assim, eu estava num corredor, ela do outro lado do corredor. E ela estava com um filho, uma senhora bem idosa mesmo, devia ter uns 70 anos de idade, isso em 1990, uma coisa assim. E aí ela tinha um filho que devia ter uns 50 anos de idade, que você via que ele tinha sérios problemas mentais, mas sérios mesmo, né? Ele não conversava e tal, bem abrutalhado, aquela coisa toda. E aí em determinado momento, né, o ônibus chegou no ponto, até eu desci no mesmo ponto que ela, e ela foi descer do ônibus. Quando ela foi descer do ônibus, né, aquela senhora idosa, magrinha, dava pra pegar ela com a mão e levantar, tão pequenininha que ela era. Ela foi tentar descer o moço, né, o filho já, um senhor também de uns 50 anos, tentar descer com ele do ônibus, e ele começou a ficar muito agressivo. Muito agressivo mesmo, agressivo e nervoso e gesticulando, né, preso lá nas limitações mentais dele, né? E aí eu e um outro rapaz estavam lá falando, não, nós ajudamos seu filho a descer, nós vamos ajudar ele, vem cá, não, tentamos pegar nele, né? E ele tirou a mão assim com um safanão assim, né? E em determinado momento ele fez assim, com as mãos assim para a mãe, né? Aí eu vi uma cena que me comoveu muito, que eu não esqueço. A velhinha, a senhora mesmo, né, virou de costas, se abaixou, né, e o moço, o filho, montou nas costas dela como se fosse mesmo como se ela fosse carregar um fardo. E ele muito maior que ela, ele deitou em cima das costas dela. Todos os movimentos que nós fazíamos para ajudar, para poder aliviar, ele traduzia em violência. Aí ela falou assim, não, pode deixar. E ela desceu do ônibus com um filho que era o dobro do tamanho dela nas costas. A senhora desceu os degraus e eu constrangidíssimo, né? Que eu falei, meu Deus, eu tenho que pegar esse moço, eu vou deixar essa dona descer com ele, né? Nós ficamos muito constrangidos. E aí ela desceu dele com o ônibus, né? E aí, na hora que ele desceu assim, né? Na hora que ela colocou ele no chão, você vê que ela estava até tremendo, até suando por causa do peso, né? E aí ele desceu das costas dela, ela desceu os degraus, né? E aí ele voltou a andar normal. Aí ela foi subir na rua, né, o outro rapaz voltou pro ônibus, queria seguir, eu fui atrás bem devagarinho, né, pensando nisso, né, meu Deus, né. E aí nessa hora o Lucas apareceu do meu lado e falou assim, ô Lucas, o que é isso? Né? Como é que é o caso dessa senhora aí? Não, olha só que coisa, que espírito é esse, que mãe? Ele olhou para mim assim, com aquele olhar cheio de amor, falou assim, jogar no buraco é fácil, tirar do buraco é difícil. Aí eu fui entender, né? Que aquela mãe que estava lá carregando o filho nas costas, na verdade ela estava tirando ele do buraco, né? Ou seja, ela estava ajudando ele a se reerguer espiritualmente, né? E, como disse o Lucas, empurrar para o buraco é fácil, depois você vai ter que entrar lá dentro e tirar ele do buraco. E literalmente é o que ela estava fazendo, carregando ele nas costas, né? É muito interessante. Essa mãe precisará reencarnar junto com o filho que não resolveu as angústias terrenas. Ela escolhe voltar ou precisa para acertar as vidas passadas. Olha, quando a mãe renuncia, e ela fez, ela está livre. Mas é mãe, né? Lembra da mãe do André Luiz? Né? Nós vamos ver lá no livro Nosso Lar que a mãe do André Luiz, o que ela vai fazer? Ela já está numa esfera superior. Né? E aí ela encontra o marido dela, o pai do André Luiz, com as amantes, né, numa esfera trevosa. Ela fala assim, não, vou reencarnar e vou casar com seu pai de novo, vou levar ele para encarnar e nós vamos encontrar, casar, e as amantes dele vai ser minhas filhas, vou recebê-las como filho. O André Luiz fiquei, você é doida, mãe? Né? Receber essas mulheres de baixo nível como na nossa família, você tá louca? Não, André, modifica a sua impressão. São nossas irmãs necessitadas. Vou ajudá-las a reeducá-las por amor ao seu pai. Ou seja, além dela levar o marido desequilibrado, né, ela leva as amantes dele para ser filha dos dois. Ou seja, ela com certeza o que é que aconteceu em determinado momento da vida da mãe do André Luiz, ela tem um marido extremamente difícil e filhos que iam apoiar ele em tudo, né, porque iam ser espíritos afinizados com ele, né, e ela foi. Então assim, mas isso aí é a escolha do espírito de luz que ama, tá? Ela é obrigada a fazer isso, né? Não. Ela foi porque ela ama e ela dá conta. Aí que tá o negócio do espírito de luz, né? Espírito de luz pode escolher. Voltar junto com ele em outro grau de parentes pode escolher. Um espírito iluminado pode escolher. Fala assim, não quer ser mãe, mulher dele não, vou ser filha. Né? Mas claro que normalmente eles vão escolher aquilo que dê melhor, por exemplo. Normalmente escolhe para ser mãe, né? Porque assim, é mais fácil, né? Você vai ter educação. Você voltar como filho de um espírito inferior é muito complicado. Né? Só se tiver algum plano de espiritualidade. Porque você, pelo menos você, vai ter muito pouco que interferir na encarnação daquele espírito.
né? Porque vai ter uma questão de pai e filho ali, o seu pai, né? Você pode até ajudar, mas você nunca vai ter poder sobre ele, né? Outra coisa, você reencarna falando, isso aqui vai ser meu filho, eu vou cuidar dele desde pequeno. Entendeu? Então você tem uma margem de manobra maior. Mas é claro que a espiritualidade e o espírito, quando pedem, né, eles analisam. E o espírito superior, ele que decide. Entendeu? E fala assim, não, você vai voltar, eu vou voltar, fulano vai ser meu filho, fulano vai ser mamãe. Isso aí é ele que decide. Os espíritos de luz, eles decidem tudo. Quanto mais elevado, mais poder de decisão eles têm. Né? O outro, não, quer ser seu pai. Não, melhor para nós aqui, normalmente eles nem consultam os espíritos inferiores, né? Porque eles vão ser ajudados, então a espiritualidade vai fazer aquilo que é necessário para a coisa dar certo. Nossa senhora, vamos lá. Da Márcia aqui é bem pesado. Ó. Um padrasto estrupa a enteada e ela engravida. Nasce o filho e é adotado o bebê. Essas 3 pessoas vão voltar juntas em outra vida? Só se a moça, né, a mãe, a menina, né, porque a questão aqui nós vamos ver que nós temos um espírito desequilibrado, que é o padrasto, né, que está numa posição de poder, que está abusando, ou seja, né, é um criminoso, né, um espírito criminoso, e nós temos uma menina que é estuprada, né, que não nos vem o caso aqui ficar entrando em história espiritual, né, para entender por que ela foi estuprada, tá, gente? Normalmente tem alguma coisa aí a resolver, né, mas nesse caso em particular aqui, nós estamos falando da visão, né, unilateral. Então o que acontece? De certa forma, ela é o espírito que vai poder escolher depois. Né? Então ela fala assim, eu quero dar uma chance para esse espírito me relacionar com ele de novo. Beleza, vai relacionar. Você pode voltar como... Ela fala assim, não quero, acabou. Ele vai ficar para trás e ela vai seguir em frente. Com certeza eles têm um laço do passado, isso aí é lógico. Né? E o bebê? Né? O bebê com certeza é um espírito vinculado aos dois, que veio da pior forma possível, mas veio. Né? Então o que acontece? É o caso da história aqui desse livro aqui do capítulo anterior. Né? O pai faz, apronta, ele deve para todo mundo, aquela coisa toda. E no final a espiritual fala assim, agora a família vai seguir, ele vai ficar para trás. Se eles quiserem esperar ele, eles podem esperar. Se eles não quiserem, eles vão evoluir, ele vai correr atrás do prejuízo deles em outras situações. Né? Porque dentro da consciência deles, a família vai estar sempre sofrida. Né? Porque ele tem a consciência desequilibrada. Né? Então, assim, o espírito que se eleva, ele ganha o direito de escolher. Né? Ele fala assim, não quero me relacionar, não quero nem ver esse cara mais nas próximas encarnações. Beleza. Vai chegar um momento, claro que vai chegar um momento que esse espírito vai ter uma elevação tão grande que ele vai voltar para trás e falar, não, eu quero ajudar aquele cara lá, agora eu já estou numa situação aqui que, né, vem cá, sei que foi meu padrasto que me estuprou lá, 5 encarnações, nós vamos resolver esse negócio aqui. É claro que ela não vai falar isso direto para ela, às vezes não dá conta de entender, mas ela vai movimentar. Né? Mas na hora ali, às vezes, depois da desencarnação daquela vida, ela pode muito bem falar assim, eu não quero relação, não quero contato, eu não dou conta. E isso vai ser respeitado. Né? Lembre-se sempre, o respeito e o livre-arbítrio são tudo. Um espírito de luz ele vai ter uma outra condição mental e espiritual para lidar com a situação. Por isso que o tempo... Né? Tem muita coisa que nós estamos resolvendo hoje, gente, nessa encarnação atual, que é coisa de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Tem coisa que está aparecendo hoje na nossa vida e companheiros que estão brotando no nosso caminho aí, que é gente que a gente fez mal há 10 encarnações, agora que nós estamos dando conta de resolver o negócio. Tá ótimo, talvez na segunda encarnação, depois do que o cara me matou, do que me roubou, eu não ia dar conta nem de olhar para a cara dele. Hoje eu dou conta, já vou lá, né, sou seu amigo, não, sem problema, aquilo lá foi passado, acabou, entendeu? Então é tudo gradual, né? Ter filho deficiente é uma escolha nossa ou reparação de algum erro? As duas coisas, porque toda ação, tudo que acontece na nossa vida é uma escolha, né? Mas o que acontece com o outro não é escolha nossa. Por exemplo, eu não sou responsável por uma deficiência que meu filho tenha. Ou seja, ele não vai reencarnar deficiente porque eu fiz alguma coisa. Ele vai reencarnar deficiente por 2 motivos. Né? Ou aquilo ali é uma questão dele que ele está resolvendo, né? E aí ele vem com essa deficiência e aí tem uma prova minha, porque talvez eu ajudei ele no erro, uma coisa assim, aí eu estou recebendo ele, o cara da mãe lá com o rapaz, né? Então, assim, qual que é a história da mãe do rapaz, do moço lá, do senhor lá, né? Que montou na escola da senhora. Ela foi a causa da queda espiritual dele a tal ponto que ele ficou, né, com problemas mentais graves de tanto crime que ele cometeu. Ela aceitou receber ele como filho para ajudá-lo na reparação. Né? Então, foi ela que escolheu ele ser deficiente? Não, ele ia reencarnar deficiente de qualquer jeito. Por quê? Por causa das questões pessoais dele. Ela, né, escolheu se associar com ele e falou, não, vou ajudar ele. Eu sou responsável por muitas das coisas que ele fez, eu incentivei, eu não fiz o que era certo, né? Eu levei ele algumas coisas, apesar de que muitas foram escolha dele, mas eu quero ajudar. Então ele vai vir com a dificuldade, eu estou aqui para ajudar, para dar uma força no que eu puder. É isso aí.
Em alguns casos, um espírito pode vir com a deficiência para ser um espírito missionário. Né? Ou seja, vem lá uma família totalmente desestruturada, e aí tem um espírito de luz lá no espírito e fala, não, essa família ela precisa de um exemplo ali na carne. Vou reencarnar ali no meio deles, ali cheio de limitações, e vou sustentar essa família na vibração do meu amor. Então ele reencarna cheio de dificuldade física, né, às vezes mentais, mas é um espírito de luz que está ali. Então, quando ele está lá, ele agrega todo mundo em torno dele. Né? Na verdade, ele não está pagando nada, ele está ali em missão. Quem é doente é a família que está em torno dele e não sabe. Né? Por quê? Porque ele escolheu, falou assim, não, eu vou ficar 50 anos num corpo ali deformado para ajudar esse pessoal, porque eu amo eles demais. Dos olhos de um espírito iluminado, isso é nada. O que é 50 anos para o espírito que contempla milênios? Não é nada. Para nós, é o fim do mundo. Meu Deus, uma vida inteira de sofrimento. Para um espírito iluminado, uma vida inteira de sofrimento é uma semana. É um dia. Eles enxergam da mesma forma que a gente enxerga. Ou seja, um investimento necessário. É como alguém que fala assim, vou bater uma laje nessa casa aqui, vou cansar, machucar os dedos, vou ficar no sol e até derreter. Mas semana que vem vai estar ótimo. Essa laje vai ficar linda. Esse que é o raciocínio dos espíritos de luz. Pra gente, a laje ali é tudo. Vou morrer em cima da laje, acabou minha vida. Entendeu? Essa que é a diferença. Né? Quando a mãe tem um filho, mas o abandona, ou entrega o bebê para doações, o bebê que escolheu passar por isso? Não. Normalmente isso é escolha da mãe. Tá? O bebê reencarna na expectativa que a mãe o receba. Tá? Reencarna na expectativa. Porque aí quem tem o livre-arbítrio é a mãe. Né? Se ele for passar da frente, vai ser uma prova para ele. Né? Vai ser uma prova no futuro, ele lidar com isso, aquela coisa toda. Né? Mas ele não tem livre-arbítrio disso. Ele não reencarnou para ser abandonado. Porque se a gente fala isso, nós tiramos uma responsabilidade da mãe. Ah, não, ela veio só para ter e dar, porque é da lei da natureza, ela tinha que abandonar ele mesmo. Ninguém reencarna para ser abandonado, ninguém reencarna para ser morto, nem para ser traído, nem para nada de negativo. Existem, né? Então você imagina, né? Pelas minhas ações, talvez eu seja um espírito que está no meio de um monte de gente desequilibrada. Né? E aí o espírito fala assim, você vai nascer filho daquela dona ali. Aquela dona ali é um espírito desequilibrado igual você. Então, vão torcer para ela ficar com você. Se ela ficar, ela vai dar um salto na evolução dela. Você vai ajudar ela muito. Mas a gente sabe que ela é um espírito difícil. Né? A gente sabe que... Né? Nós vamos fazer toda a força possível, vamos fazer sonhar, vamos fazer alguém que está perto dela falar para ela cuidar de você. Né? Que vai tentar, vai. Mas no final ela escolhe e abandona. Ou seja, ela fugiu da prova dela. Ela pegou a prova dela e passou para os outros. Né? O filho aí vai ter o plano B da espiritualidade, depois o plano C. Né? Que aí vai se converter no quê? Numa prova para o próprio filho, aquela coisa toda. Né? Então, assim, mas ninguém reencarna já com esse objetivo, não. Tá? Porque aí seria muito fácil, né? Eu falo assim, não, eu reencarnei só como um objetivo de ser pai de um monte de filho. Vou sair aí pegando as meninas tudo, engravidando todo mundo e cascando fora, não tem responsabilidade com nada. Minha missão, né, é só botar os meninos no mundo aí, né? Tô aqui ajudando. Não é isso. Né? Todo compromisso afetivo demanda responsabilidade. Então, se eu me comprometo com a minha esposa, com o meu filho aqui, eu tenho responsabilidade diante disso. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que acontece com eles, vai ter um impacto sobre a minha vida e vice-versa. Então, no mundo espiritual, eu sou responsável pelas minhas ações. Né? Então, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais o conceito de responsabilidade vai entrando na nossa intimidade. Né? Ou seja, se nós não somos vítimas, não, nós estamos aqui reunidos. Mas é difícil porque fulano de tal é complicado. Não tem problema, eu já estou sabendo, eu vim aqui sabendo. Né? Então são coisas, responsabilidade sempre. Nossa, nosso tempo está quase acabando, nem li o capítulo todo. Mas tudo com permissão de Deus. Sim, tudo acontece. Márcia, até o assassinato acontece com permissão de Deus. Livre-arbítrio. Né? Não tem nada que Deus fale assim, não pode. Se Deus falar não pode, não acontece. Então, quando alguém mata, quando alguém rouba, quando alguém estupra, tem uma permissão de Deus. Permissão não quer dizer concordância. Tá? Permissão quer dizer que nós estamos dentro dos mecanismos do livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho escolha, mas a escolha tem consequência. A vontade de Deus se manifesta nas consequências dos nossos atos. Eu posso sair daqui, matar, estuprar e roubar. Posso? Posso. Mas eu vou ter que lidar com a consequência. Vou ter que lidar com a consequência do roubo, do estupro, né? Do assassinato. Vou ter que lidar. Estou preparado para isso? Quero. Mas eu vou ter que lidar. Só se eu amar demais. Se eu amar demais, não vou ter consequência, mas também não vou fazer, né? Porque quem ama, né, se livra da multidão de pecados. Né? Então, assim, tudo que acontece, né? Então, assim, a espiritualidade já tem uma previsão. Então, assim, olha, esse menino vai nascer aqui, dificilmente a mãe vai dar conta de ficar com ele.
Dificilmente. A chance é de 90%, mas que eles vão tentar até o que eles puderem para ela ficar. Porque vai que nos 10% ela decide. Vai querendo lá, com dificuldade, lá, vou ficar. Já vai ser algo positivo para ela. Dei conta de ficar 10 anos. Vitória, entendeu? Eles vão tentar. O positivo é sempre o objetivo, né? Mas é interessante, né? É um tema assim profundo, né? Vamos lá. Outra coisa, né, que nós vamos falar aqui, nem vou entrar no livro não, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, nosso tempo é curto, né? A questão das relações da inversão. O que é inversão? Inversão, né, é um termo que foi criado pela espiritualidade para falar dos espíritos que reencarnam como homem e como mulher. Por exemplo, eu sou um espírito predominantemente masculino, ou seja, a maioria das minhas encarnações foi homem, né? E aí, eu tenho uma dificuldade com a figura feminina, eu desrespeito constantemente a figura feminina, eu abuso das mulheres, eu sou um cara, um crápula. Né? O que vai acontecer? Eu vou reencarnar no corpo feminino. Para poder aprender a respeitar a figura feminina, passando na pele, muitas vezes, aquilo que eu fiz os outros passarem. E vice-versa. Né? Então, assim, o espírito, em essência, não tem sexo. Ou seja, nós, né? Então, por exemplo, eu sou um espírito, né? Observando a minha história espiritual, que já reencarnou majoritariamente como homem. Mas eu tenho que aprender as coisas que as mulheres sabem. Então, eu preciso de algumas encarnações no campo feminino para me desenvolver coisas que só na visão feminina eu vou ter. Né? Alguns espíritos vão e voltam nessa questão até que chega um ponto que é indiferente. Os espíritos de luz, para ele reencarnar como homem, como mulher, mesma coisa. Né? Nós ainda temos isso aí, que nós temos uma predominância masculina ou feminina. Vai chegar um nível evolutivo nosso, que isso não vai ser por igual. Então a gente vai poder reencarnar como homem ou mulher sem problema nenhum. Né? Mas é necessário que eu reencarne. Alguns espíritos reencarnam, né, vamos dizer assim, trocados. Né? Ou seja, eu sou mais predominantemente homem, estou num corpo de mulher, e aí eles não dão conta. Né? E sofrem terrivelmente com isso. E aí nós vamos ver a questão da transexualidade, da homossexualidade, que é algo a ser condenado? Não. É um espírito que não deu conta de determinada situação, mas isso invalida? Não. Não. Né? Por quê? Porque o amor independe da forma. Né? Talvez ele não está dando conta daquela forma física. Né? E aquilo ali, só dele viver naquela forma física vai ser difícil. Mas ele vai fazer uma cirurgia. Se ele fizer aquilo e ele ajustar sua intimidade, não tem problema. Ele vai chegar no plano espiritual e vai entender a coisa de outro aspecto. Talvez ele até peça para voltar no outro sexo de novo. Falar assim, eu não dei tanto conta. Né? Fiquei lá 30 anos como homem, mas não consegui. Então, tudo bem, meu filho, vamos tentar de novo numa próxima. Talvez você volte aí duas como mulher, né? Vamos preparar o seu coração para você ter algumas experiências no campo masculino que seriam interessantes para o seu crescimento espiritual. Né? Vamos preparar para você ter uma impressão. Outro dia o Lucas falou comigo, meu filho, se a próxima encarnação tem que voltar como mulher. Eu falei, você é louco, Lucas, você tá doido. Se eu sou um homem desmazelado, imagina se eu for uma mulher. Né? Você é uma mulher feia demais, nossa senhora. Eu sou um homem que não. Né? Eu sou um homem totalmente descuidado. Imagina, nossa senhora, essa vida de mulher é muito difícil. Né? Mas eu vou ter que reencarnar, né? Espero que não dê tanto problema, né? Quem sabe. Mas gente, né? Então assim, aí talvez, por exemplo, eu possa reencarnar como uma mulher na próxima encarnação e eu posso ter uma atração por outra mulher, né? Porque talvez eu ainda tenha isso. E por que isso é errado? Né, gente? O que importa é a essência. Né? Então tudo são aprendizados. Então nós temos que relaxar e tranquilizar algumas coisas na nossa vida. E não nos compete o julgamento do outro. Né? Vamos ver aqui a pergunta da Mila aqui, ó. A espiritualidade, né? É o famoso corretor, né? Eu sei como é que é isso. Nossa senhora, corretor de celular é uma coisa, né? Escreve tudo que a gente não quer escrever. A espiritualidade também pode tentar fazer um casal ficar junto? Olha, pode, né? Então, por exemplo, se aquele caso porque hoje em dia tem algumas situações, né? Existem pessoas que não têm resistência para nada. Se o outro desagradar isso aqui, que seja, eu te troco. Né? Se eu arrumar uma moça mais bonita, eu troco. Né? Se eu arrumar alguém que faz minha vontade, um cara mais rico, uma moça mais bonita, eu troco. Né? Isso aí é um desequilíbrio. Né? Por quê? Porque na verdade as pessoas não querem suportar os outros. A espiritualidade pode dar uma chamada na gente para tentar, meu filho, seu compromisso aí. Né? Que é a pessoa que fica pulando de galho em galho o tempo todo, né? Porque ninguém agrada. Isso é uma questão espiritual. Né? Mas imagine, por exemplo, um relacionamento abusivo. Onde você tem lá um companheiro, né, vamos botar aí a figura masculina, que bate, que espanca, que agride, que destrói moralmente o outro, né, seja o homem ou seja a mulher da relação, né, ou seja um relacionamento homossexual, não importa.
Né? Nós temos lá uma figura que é um espírito extremamente desequilibrado. O outro é obrigado a ficar com ele? Não. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Fala assim, ó, você quer ficar? Você dá conta? Né? Você vai partir para ser espírito missionário? Então fica. Se você der conta. Ah, mas eu não dou conta. Então sai. Sai. Né? Quando chega no ponto da agressão, da briga, existem espíritos que a lição deles é ficar sozinho. Entendeu? Nós temos que ter equilíbrio nisso. Tem muitas vezes, a gente não precisa ser herói. Existem espíritos iluminados que aguentam. Existem espíritos iluminados que falam, não, eu vou reencarnar para levar tapa na cara a vida inteira. Mas eu vou dar um exemplo ali e eu dou conta daquilo ali. Beleza, se aquele espírito dá conta, tudo bem. Mas isso é regra para todos? É o que a espiritualidade espera de todos? Não. A espiritualidade espera de nós aquilo que nós damos conta. Né? Nós temos que bater palma para aquela mãe, para aquela avó que era violentada, agredida na sua dignidade, que estava lá, ó, firme e forte, criando os filhos ali, vai iluminar, vai ver um espírito iluminado. A mãe do André Luiz, exemplo. Né? Todo mundo tem que agir igual a ela? Não. Porque o limite de cada um é um. Para um espírito iluminado, é muito mais fácil lidar com determinada situação do que para mim. Então, eu não posso querer ser igual ao espírito iluminado. Nesse momento, não. Né? Se em determinado momento eu achar que eu dou conta, aí é outra coisa. Por isso que a gente não pode ter métrica para a vida dos outros. Né? Porque assim a gente não sabe. Às vezes aquele espírito ali é um missionário, um espírito de luz, que sabe muito bem o que ele está fazendo. Não, esse cara que 20 anos nas minhas costas aqui, me dando paulada aqui, mas é porque eu amo, eu sei o que eu estou fazendo. A espiritualidade vai sustentar. Entendeu? Mas aí depende de cada caso. Né? A espiritualidade não vai forçar a gente a fazer uma coisa que a gente não dá conta, apesar de muita gente falar isso. Né? Que é uma visão desequilibrada do amor espiritual. Né? Vamos lá, nosso tempo está acabando, viu, gente? Nós temos aqui 2 minutos. Mas é um tema muito, muito amplo, né? Essas questões da sexualidade, né? E a gente sabe o seguinte, em todas as questões o bem está sempre como foco principal. Né? Vamos lembrar sempre disso. O amor vai estar como foco principal. Para a gente terminar, eu vou contar a historinha do livro que veio antes, para a gente poder entender depois dessa conversa toda. A história basicamente é o seguinte, está aqui no livro Ação e Reação. Existia um casal, e esse casal foi casado durante alguns anos, numa encarnação anterior. Em determinado momento, o marido, que era um espírito extremamente agressivo, desequilibrado, contraiu um romance com a moça fora do casamento. O que ele fez? Ele pegou essa moça, que tinha uma irmã mais nova, e fugiu com ela, deixando a esposa no abandono. Esse marido aproveitou-se da irmã mais velha, e quando a irmã mais nova começou a ficar mais velha, começou a crescer, despontou lá para a adolescência, ele começou a abusar da irmã mais nova. Chegou ao ponto que ele virou um cafetão e prostituiu as duas irmãs, até acabar com a vida das duas. Quando ele ficou velho, doente, cansado, o que ele fez? Ele falou assim, vou voltar para minha casa. Não porque ele quisesse a esposa, ou ele quisesse reatar com a companheira que ele tinha abandonado, mas porque ele queria que ela virasse a escrava dele o resto da vida. Ou seja, eu vou para lá para cozinhar, me cuidar, fazer tudo que eu preciso, porque é a minha casa, eu que mando lá. E ele volta. Quando ele volta, o que aconteceu? Passaram-se vários anos, a esposa tinha arrumado um companheiro. Um homem digno, honesto, uma pessoa simples. Imagina isso no século XIX, XVIII. E aí o que aconteceu? Quando ele volta para casa, ele vê a esposa com outro, o que ele faz? Ele vai lá e mata o cara. Mata o cara, vai lá, porque ele pode, ele lá fugir, desequilibrar as moças lá, ele pode, mas quando ele voltou para casa e viu a esposa dele com outro, que estavam lá casados praticamente, claro, sem matrimônio, mas assim, unidos, de maneira equilibrada, ele foi lá e matou o companheiro. Todo mundo desencarnou e foi pro plano espiritual, e ele chegou no estado pior de todo mundo. Foi a esposa, ele, as duas moças e o marido, o segundo marido da esposa. Chegaram todos no plano espiritual, naquela situação deprimente, no caso dele, principalmente, porque o causador daquilo tudo. A espiritualidade falou assim, vocês vão reencarnar, e organizou a reencarnação deles, no qual a esposa aceitou receber ele de novo como marido, falou, não, vou ajudar ele. E ele veio como marido, e o que acontece? Eles iam ter 3 filhos. O primeiro filho ia ser o moço que ele matou, e as 2 filhas que eram as moças que ele tinha desencaminhado. E aí o que aconteceu? Encontraram, reencarnaram, casaram, tiveram o primeiro filho. Desde que ele olhou para o menino a primeira vez, ele detestou o menino. Ele não sabia porquê, mas ele não gostava do menino. Se ele pudesse, ele batia no menino todos os dias. Ele não amava o menino, tinha raiva do menino, e ele falava que o menino sempre, o olhar do menino para ele estava cobrando ele sempre de alguma coisa.
E cada vez que ele olhava pro menino, ele se sentia intimidado e não gostava. Por quê? Porque é o que ele tinha matado. Passou o tempo, ele teve uma filha e depois outra filha. Já com as filhas, a relação dele era totalmente diferente. Ele tinha um carinho enternecido, né? Ele era assim, um cara totalmente, né, apaixonado com as meninas. Passou-se a vida, ele lá espancando a esposa, né? O filho tentando defender, e ele com cada vez mais raiva do filho, né? Que é uma criança também, né? Pelos motivos que a gente está falando. Chegou a determinado momento, o que ele fez? Desequilibrado como ele era, ele arrumou uma amante fora do casamento. E, né? Começou a pensar ele com ele. Isso quando a espiritualidade vai lá, o André Luiz, o pessoal. É disso que eles estão falando nesse capítulo aqui. Eles vão lá, né? Por quê? Porque ele estava pensando em matar a esposa para ficar com a amante. Ele falou assim, eu vou matar ela, né? E vou ficar com a amante. Por quê? Porque eu podia largar a casa, mas eu não aguento viver sem as meninas. O menino, se pudesse, matava até junto. Mas o menino não quer saber dele, não. Mas as minhas filhas eu não vivo sem elas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou matar minha mulher e vou ficar com a minha amante e vou levar as meninas a ser felizes. O menino que se ligue pra lá. Entendeu? E aí eles chegam lá na casa de noite, na hora que ele tá acordado, sentado na cama, todo mundo dormindo, e ele acordado lá maquinando aquilo. E a espiritualidade vai lá e fala, não podemos não, eles reencarnaram aqui no nosso lar, nós não podemos, a nossa irmã aqui, ela tá se pautando ela é correta, nós vamos deixar o cara matar ela não vai matar não, né? Porque ela tem mérito. O que eles fazem? Eles vão lá no quarto da menina mais velha, tiram ela do corpo, ou da mais nova, não sei bem, tiram a menina do corpo durante o sono, tá todo mundo dormindo, levam ela lá no quarto e mostram o que o pai tava pensando. Né? A menina vê o pensamento do pai, registra aquilo e acorda gritando, desesperada, pai, entra no quarto correndo, não mate. Quando ela começa a gritar, todo mundo acorda na casa, né? E a espiritualidade intui a esposa dele e fala assim, não, meu filho, não, meu marido, não, você pode ir embora, não sei o que, não se mate. Ela joga para ele, a espiritualidade faz com que ela pense que ele estava pensando em se matar, na verdade quem ia matar é ela. Né? E ela lá, naquela energia do bem, né? Fala assim, não, se você quer ser feliz, vai ser feliz com a companheira que você escolheu, né? E vai embora, mas deixa aqui com meus filhos aqui, não preocupa não. E aí ele pega a deixa da espiritualidade e fala, eu não vou viver, não tem como, sair dessa casa ou é suicídio, entendeu? Ele aproveita, né? Pelo menos mata ela, né? O que acontece? Ele vai embora. E aí os espíritos perguntam, e agora? Como é que vai ser? Né? Aí ela, a mãe, né, de noite, ela chorando, os espíritos vendo, né? Fala assim, e agora, meu Deus, como é que vai ser eu com 3 crianças aqui e tal? Imagina, década de 50, década de 40, isso, gente. Né? Sozinha, abandonada, com 3 meninos, o que eu vou fazer da minha vida? Aí a espiritualidade fala assim, nós vamos dar todo o apoio para ela. E ele vai ser responsável direto por tudo que acontecer. Se ela falhar, ela não der conta, ele é responsável. Se ela vencer, ela vai evoluir mais ainda e ele vai ficar para trás. Aí o Hilário pergunta, mas e aí? Se todo mundo evoluir, vencer o menino, as meninas, elas forem embora e, né, evoluírem, o que vai acontecer com ele? Para quem que ele vai ressarcir? Ele fala assim, ele vai ressarcir para a própria consciência. Ele vai encontrar outras pessoas, né? Porque na consciência dele, ele vai ter uma lembrança inconsciente da família, né, em outras vidas, sempre entristecidas, abandonadas e sofridas do jeito que ele deixou. Na mente dele, mesmo que eles estejam felizes, iluminados, né, o filho, as filhas, a esposa, na consciência dele, ele vai ter um drama de uma família que ele abandonou. Ele vai vê-los no estado que ele deixou. Né? Aí entra essa questão da espiritualidade. Está aqui, ó, no capítulo anterior do livro aqui. Tá? Depois nós vamos estudar aí também no futuro. Pessoal, então nós falamos aqui de mediunidade, sexualidade, relações afetivas, aí, à luz da doutrina espírita. Né? De maneira alguma esgotamos o tema, né? Porque é um assunto, né, gigantesco. Mas uma coisa nós guardamos. Né? Responsabilidade afetiva, acima de tudo. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas imagens que eu crio no coração alheio. Né? Não com o que o outro faz, mas com aquilo que eu plantei, eu sou responsável. Então, a responsabilidade sempre à frente de todas as nossas situações. Podemos fazer o que a gente quiser, mas seremos sempre responsáveis por aquilo que nós fazemos. Né? Agradeço aí a todos. Esse final de semana nós vamos ter o estudo de Evangelho, né? Continuando. No domingo vamos dar continuidade ao livro Nosso Lar, se não me engano nós vamos no capítulo 13. Né? Eu sempre, minha memória para número é um trem horrível. Né? Mas o capítulo deve ser o 13 mesmo. Meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos abençoar, nos envolver com a luz do seu amor, com o seu bem, com a sua paz. Ajude-nos, Senhor, a caminharmos unidos nos ideais do bem, resplandecentes e luminosos que vêm de Ti.
Sugere aos nossos corações os melhores caminhos, ensina-nos a perdoar, a amar e a compreender. Dá-nos a oportunidade do trabalho e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Até sexta-feira, se Deus quiser e permitir. Muita paz, muito amor, muita luz.